Boa tarde a todos. O nosso vídeo hoje é o ursinho marinheiro. Para iniciar a pintura, eu vou estar fazendo o chãozinho primeiro. Então, vamos estar colocando um pedacinho de fita crepe, para a fita crepe nos ajudar para que o chãozinho fique retinho. Fixa bem a fita crepe. Com a tinta verde maçã já dissolvida com um pouquinho de clareador, a gente vai preencher o chãozinho. Com pincel de cerdas macias, a gente deposita a tinta. Bem pertinho do desenho fica a tinta. E pra baixo, somente a sujeira do pincel. O chãozinho fica estreitinho na beiradinha, na pontinha, e vai descendo engrossando pro centro do desenho, aonde a gente vai disfarçar em formato de V. Mesma coisa do outro lado. Sujeirinha do pincel vem pra baixo e faz um formato de V disfarçado. Porque o chão quadrado fica feio. Então, a gente tem que fazer esse chão assim, pra não ficar feio. Eu ensino assim para as minhas alunas. A tinta sempre no início do desenho e o que desce para baixo é só a sujeira do pincel. A gente vai pegar a tinta verde musgo e vai fazer o mesmo procedimento. Coloca pouquinha tinta e contorna agora por baixo do teu risco. Vai aqui, coloca também. E a sujeirinha do pincel, a gente puxa pra baixo. Só a sujeirinha do pincel. Vem, acentua aqui, perto do risco. Deixa um pouquinho mais escuro. E a sujeirinha do pincel desce pra baixo. E mais um pouquinho do lado de cá. E desce com a sujeirinha do pincel pra baixo. Vamos colocar mais um pouquinho nessa parte do meio, pra ficar bem escurinho. E desce para baixo. A dica da fita crepe eu aprendi assistindo vídeo no YouTube. E achei essa dica super legal. Então, eu peguei ela pra mim estar utilizando. É muito bom mesmo essa dica. Você tira a fita crepe e o chão fica retinho. Vamos dar continuidade no trabalho. Vamos preencher agora o chapeuzinho do ursinho com a tinta branca. A minha tinta branca também, eu uso ela dissolvida com um pouco de clareador. Eu acho que corre mais fácil no tecido e fica melhor para trabalhar. Eu não sei porquê, mas a tinta branca eu acho que ela seca muito rapidamente. Então, desde que eu comecei a pintar, eu só utilizo a tinta branca dissolvida com o clareador. Preenche o chapeuzinho. Vou pegar uma tinta no cinza lunar pra tá fazendo o sombreado.
Com a tinta cinza lunar, só um pouquinho, a gente já deixa uma sombra feita aqui na parte de cima. E um pouquinho na parte de baixo. Bem pouquinho. Agora, vamos preencher a cabecinha do ursinho com a tinta marfim. A gente vai fazer o preenchimento. E depois, com a tinta camurça, o sombreado. Essa rua aqui é muito barulhenta, onde eu trabalho. É uma rua principal num bairro e é bem movimentada. E é aqui que eu pinto, que eu faço meu trabalho de artesanato. Aí com a tinta marfim você preenche a cabecinha do ursinho. Nesse caso eu não deixei nem o branquinho do olhinho sem preencher, mas é porque eu esqueci, viu, gente? Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer o olhinho por cima. É bom a gente errar, que a gente vê que dá pra corrigir. Vamos fazer uma bochechinha no ursinho. Pouquinho de rosa chá. Bem pouquinho. Movimento circular. Com a pontinha do pincel. Vamos suavizar. Fica bem suave essa bochechinha. Isso. E agora vamos sombrear.
Agora atrás do buraquinho da orelhinha a gente coloca um pouquinho também, para fazer o sombreado da parte de trás. Debaixo do pescocinho aqui também, dá um sombreadinho. E agora, vou estar preenchendo o olhinho de branco, que eu esqueci de deixar, né? A gente corrige agora. A gente pega e passa a tinta branca por cima mesmo. Se fosse um espaço maior, não daria muito certo, mas como é um olho pequenininho, a gente consegue fazer. Com a tinta preta, já vou estar fazendo a bolinha do olhinho. Para o caso desse olhinho, eu uso só branco e preto. Tem casos que é olhinho colorido, mas para esse risco, é só branco e preto. Aí já faço o contorno desse olhinho com o pincel 422 da Condor, que é o que eu utilizo. Detalhes pequenos exigem mais. Pontinha do pincel. Pra tá fazendo um contorninho bonitinho. Feito o contorninho, já vou puxar também a boquinha. O narizinho e a sobrancelha eu vou fazer de marrom, que é a cor do contorno do ursinho. Já faço o contorninho dele. Pra esse ursinho, eu não vou fazer ele peludinho, vou fazer só com contorno liso mesmo. Tem alguns outros riscos que eu faço os pelinhos, mas não é o caso desse ursinho.
Agora, com a tinta azul petróleo, eu vou estar fazendo o contorno do chapeuzinho. E vamos dar sequência na pintura do ursinho. Vou preencher os bracinhos e o restante do corpinho. Com a tinta marfim. Preenche esse corpinho de marfim. Preenche bem preenchido, sabe? Não deixar nenhum espaço assim com furinhos, faltando tinta. A gente tem que ser bem generoso com a quantidade de tinta, para não ficar buraquinhos, que também deixa a qualidade da pintura muito feia. Então, sempre que a gente for pintar, seja fralda, ou seja pano de prato, qualquer tipo de pintura, o preenchimento tem que ser bem executado. Com a tinta camurça, vamos fazer o sombreado. A gente contorna e a gente puxa.
Deixa bem sombreado, que fica uma belezinha. Feita essa parte, vamos preencher a camisetinha do ursinho com a tinta branca. Lembrando mais uma vez que a minha tinta branca é dissolvida com incolor, com clareador, que eu acho que fica muito mais fácil para pintar com a tinta misturada com um pouco de clareador. Se você ainda não fez esse teste, você que já pinta, faz esse teste para você ver. Fica muito bom. Desde que eu comecei a pintar, no começo as minhas pinturas com tinta branca ficavam muito ressecadas. Então eu comecei a misturar somente a tinta branca. E, como eu disse no início, o verde, quando vai fazer chão, quando vai fazer algum detalhe assim de fundo, também eu misturo. Mas a tinta branca, toda vez que eu compro, eu já faço a misturinha para facilitar o meu trabalho. Aí eu já posso vir, eu já posso deixar preenchido a boia também. As partes brancas, eu já deixo preenchido. Como a gente já contornou o ursinho e tô preenchendo agora a parte branca, talvez pegue um pouquinho nesse contorno, mas depois, a hora que eu for terminar o contorno dele, eu faço o retoque nessa parte do contorno. Eu costumo dizer para as meninas que quando a gente erra, se a gente corrigir na hora, a gente consegue salvar a peça. Então, no nosso curso, a maioria dos erros a gente consegue recuperar. Só que tem que ser, muitas vezes, na hora que acaba de errar, talvez esquece alguma coisa, né? Igual eu esqueci de deixar o olhinho branquinho. Quando a tinta ainda tá molhada, a gente consegue retocar com mais facilidade. Agora, quando a tinta já seca, aí fica um pouquinho mais difícil. Com a tinta cinza lunar, vou deixar alguns toques de sombra também. A tinta, a gente não pode esquecer, sempre tem que estar do lado de cima do pincel. Eu molho a tinta do lado de cima, eu venho e faço o acabamento que eu quero fazer. Sempre do lado de cima do pincel.
tinta do lado de cima. Pronto. Feita essa parte, eu vou preencher o vermelho da boia e depois o lencinho. Fiz o preenchimento. Agora, com a tinta vermelho profundo, eu dou alguns toquezinhos também. De sombra. Somente alguns toques. Depois eu vou iluminar um pouquinho essas partezinhas vermelhas. Deixa eu só secar um minutinho enquanto a gente vai dando sequência nas outras partes. Agora, com a tinta azul petróleo, eu vou pintar o lencinho do ursinho marinheiro. Peguei um pincel mais fininho, por se tratar de espaço pequeno, fica mais fácil. Preencho total essa bolinha. Do outro lado. Isso. Feito o preenchimento, eu já vou vir com um pouquinho de tinta branca. Nossa, que caminhão barulhento. Um pouquinho de tinta branca e já vou fazer a separação do lencinho. Faço a separação, venho, faço a bolinha, dou uma iluminada aqui, dou uma iluminada aqui um pouquinho do lado de cá.
Agora eu vou dar uma iluminada na parte vermelha, lavando meu pincel. Tiro o excesso da água. Tiro o excesso de tinta. Faço alguns focos de luz. Aqui embaixo deu uma pegadinha. Eu tenho umas pecinhas aqui que eu uso pra fazer biscuit às vezes. E são essenciais quando acontece isso. Que ela vem como uma espátulazinha e ela tira a tinta, na maioria das vezes, nesses incidentes. Só um pouquinho ali, nessa parte menor. Pronto. E agora eu finalizo com o contorno. Vou contornar de marrom o ursinho. Vou contornar de azul petróleo a camiseta. E vou contornar de preto a boia. Vou começar pela camiseta. Quando a tinta tá muito ressecada, aí eu dissolvo com um pouquinho de aquarela silk. Mas quando a tinta ainda é nova, desliza com mais facilidade. Agora com o preto, eu vou contornar a boia. Faltou a mãozinha do ursinho. Ainda. Na parte de dentro ali. Feito o contorno,
eu vou iluminar o olho do ursinho. Como esse olho é muito pequenininho, eu acabo iluminando com o próprio pincel. Que é uma iluminada bem pequenininha. E, por último, vou estar fazendo a graminha. Para graminha, eu vou usar um pincel improvisado de garfo. E vou fazer. E vou fazer umas florezinhas. De azul petróleo. Vou dar uma ajeitadinha aqui pra tirar o sinalzinho. E vou fazer algumas florezinhas bem delicadas. Aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E vou iluminar com a tinta branca. E assim tá pronta a pintura do ursinho marinheiro. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Deus abençoe a todos. Põe mais pertinho. Olha pra ver. Essas listrinhas que eu fiz com stencil, que dá um charme todo especial na fraldinha. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.